Olá pessoal, hoje vamos iniciar mais um episódio do Zapcast e hoje o assunto muito relevante, principalmente para você que é empresário, que tem colaboradores, que tem alguns desafios assim como nós. Hoje a gente tem um especialista aqui, Poliana Martins, já vai se apresentar. Hoje o tema, entre alguns assuntos, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças culturais, a evolução do trabalho remoto. Vamos falar um pouquinho também sobre retenção de talentos, recrutamento, seleção, enfim. Fica aí até o final que tem muito conteúdo importante para você. Antes, queria só convidar quem não conhece ainda a ZapMed, né, a nossa plataforma de telemedicina. Nós temos um serviço de assinatura por menos de R$1 por dia. Você ou seu colaborador vai ter acesso a consultas ilimitadas, 24 horas por dia, descontos em medicamentos, em exames, clube de benefícios, enfim, uma série ali de serviços. Se você ainda não conhece, zapmed.com ou acesse as nossas redes sociais. Mas vamos lá, dando início aí ao nosso tema. Poliana Martins, ela que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, tem mais de 15 anos de experiência em RH e desenvolvimento de pessoas, trabalhando em empresas aí de médio e grande porte, tanto nacionais quanto internacionais. Tem 2 certificados internacionais também em gestão de mudanças e em treinamento. É coach também, né? Pela Sociedade Brasileira de Coach. Foi diretora do BNI por 3 anos e atualmente é coordenadora de educação no BNI. Isso. Também é sócia e fundadora da empresa Seu RH Assessoria. Poliana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Por é um favor, prazer estar aqui presente com vocês e falar de um assunto que é o nosso arroz com feijão, né? Do dia a dia. Bacana. Vamos lá, para dar início, né, assim, a gente sabe, e aí começando por essa parte do trabalho remoto, a pandemia ela trouxe muitas mudanças significativas, né, para esse nosso cotidiano, a realidade das empresas, algumas questionáveis, e o trabalho remoto, ele pós-pandemia, né, durante e pós-pandemia, ele se tornou assim uma realidade para a maioria das pessoas. Eu mesmo tenho outras empresas, e eu acredito que 80% hoje do meu contingente de colaboradores, eles hoje trabalham remotamente, né, em outros lugares do Brasil e do mundo, né? E aí a primeira pergunta, já para a gente entrar nesse tema, é como que o RH, né, tem visto essa evolução do trabalho remoto nesses últimos anos, né, e como isso afetou as empresas, os colaboradores, essa dinâmica, essa cultura, né? Como que você enxerga isso? Então, o trabalho remoto, ele foi um mal necessário, né, na época da pandemia, e aí as empresas tiveram que aprender a lidar com essa nova forma de trabalhar, porque senão iam fechar, né? Então, inclusive eu tinha clientes que falavam assim, não, eu preciso de um motoboy para levar um documento presencial lá. Eu falei, por que você não faz tudo isso digital? Não, é difícil, o cliente não vai aceitar. Então, a pandemia já ajudou nesse processo de informatização, digitalização de tudo, né? E a mão de obra, quando passou para o online, veio um desafio muito grande dos gestores, que eram simplesmente aquelas pessoas que fazem gestão de equipe por horário, né? Então, aqueles que não têm controle do que cada um faz, da produtividade que cada um entrega, não tem os combinados direitinho, eles sofreram muito, porque assim, mas será que ele está trabalhando? Então, a gente via muito desconforto de alguns gestores, inclusive alguns que ainda têm resistência com o processo do trabalho remoto por essa questão. Eu não sei se a pessoa está trabalhando, mas tem forma de você estruturar o seu trabalho remoto para que você sinta segurança, né? Então, veio um desafio também para o gestor, para ele ser mais estratégico com relação a isso. Nem todo mundo conseguiu fazer essa mudança, né? Mas os que conseguiram fazer essa mudança desse processo de gestão, né? Conseguem até hoje permanecer com essas equipes à distância, né? A grande maioria voltou, né? A gente está falando assim, até das grandes empresas, né? Facebook, Google, etc., que não querem mais, né? O Twitter e tal, não quer mais os trabalhos remotos, né? Então, a gente viu um movimento de ida muito grande e agora a gente está vendo um movimento de volta, mas ainda tem as pessoas, os profissionais que estão buscando essas vagas. Ainda tem empresas que, por buscar os melhores profissionais, não ter essa resistência ou conseguir gerenciar eles melhor à distância, estão abertos ainda a ter o profissional remoto. Inclusive, essa questão do trabalho remoto, as empresas que ainda, no meu caso, né, falando da minha experiência, a dificuldade, às vezes, da gente encontrar, né, nessa parte de recrutamento e seleção, profissionais que
na sua região, ali localmente, estão disponíveis ou que você consiga fazer ali uma seleção. No meu caso, eu tenho essa dificuldade, por isso que hoje boa parte dos meus colaboradores são remotos, porque a gente foi encontrar esse profissional, né, que se adequava ao que a gente precisava em outros locais. Mas bacana ver essa movimentação. É uma alternativa maravilhosa, assim, né? Então, a colocação que eu fiz antes é que, assim, nem toda empresa consegue fazer essa adaptação da gestão, né? Então, que nós estamos falando do negócio a longo prazo, né? Da comunicação, do entrosamento. O que a gente sente que mais fragmenta, às vezes, é a comunicação, mas é realmente uma solução maravilhosa, porque você não tem fronteira, seu custo é menor, a pessoa vai ter mais qualidade de vida. Desculpa. Quando a gente vai fazer processo seletivo para vagas que são remotas, é muito bom, porque a gente pode aumentar o rigor em termos de qualificação, porque a gente vai ter o mundo inteiro à disposição, né? A gente precisa ser ainda mais rigoroso também na seleção dos perfis comportamentais, porque não é qualquer pessoa que consegue, né, equilibrar, né, esse processo do pessoal e profissional quando está trabalhando remoto, né? Então, assim, tem que ser rigoroso mesmo, mas é maravilhoso. Todo mundo ganha, né, nesse processo. A empresa ganha porque economiza custo, economiza tempo, o profissional também consegue ter a vida pessoal dele, né, olhar o crescimento dos filhos, né, enfim, e poder estar em casa, no conforto da casa dele também. E, Poliana, então, para o seu negócio, né, o que mudou? Porque antes você tinha né, vamos falar assim, um processo também, inclusive presencial. Acredito que você fazia mais o recrutamento e seleção, testes ali presenciais, e você também precisou de se reinventar para estar fazendo essas entrevistas online, vamos falar assim. Sim, acabou que para nós foi muito melhor. Melhor? Porque o candidato como a gente já faz processo seletivo de todos os níveis, né, inclusive financeiros, né, às vezes o candidato não tem recurso para ir para a entrevista. Uhum. Então, ali a gente ganha agilidade, né, a gente tem um processo de preparação dessas pessoas, porque também nem sempre o candidato, dependendo do nível, está preparado, porque, eu estou na minha casa fazendo a entrevista, estou diante de uma oportunidade de emprego, né, que pode mudar a minha vida e tal, E aí, aquele processo realmente de alguns já saberem se comportar, outros nem tanto, né? Uhum. Então, assim, hoje eu vejo o seguinte, o desafio grande, né, da gestão de pessoas, seja presencial, seja online, é realmente o gestor focar nas características que a pessoa tem, nas características comportamentais. Que a gente fala das soft skills, né? Hoje a gente percebe uma tendência muito grande de empresas de pequeno e médio porte focar só nas hard skills, que são as competências técnicas. Até porque eles, às vezes, não têm tanto tempo para poder preparar essas pessoas. Hoje, pelo cenário, ainda mais goiano, né, que a gente não tem tantas pessoas qualificadas na nossa região, a gente tem que ter um planejamento, né? Então, o desafio hoje do empresário, eu acabei que eu não respondi sua pergunta, mas assim, já complementando, né? O desafio hoje do empresário é realmente ter essa curva, né, de pensar ali o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, se eu posso começar a preparar alguém aqui, se eu vou precisar de alguém daqui a pouco, né? Porque sair buscar pronto do mercado é caro e às vezes eu preciso buscar em qualquer lugar do mundo, né? Exato. No nosso trabalho, o remoto, então, foi legal, muito legal. Nossa equipe hoje não quer mais voltar para o presencial, falar a verdade. A gente tenta, viu? Mas elas não querem. Mas acaba que no final a gente acompanha o cliente lá na entrevista, né, na empresa. A gente recomenda que a entrevista com o gestor seja dentro da empresa. Isso a gente não abre mão. Sei. Porque, poxa, ele vai casar com o chefe, não é comigo, né? Então, ele precisa conhecer, sentir o ambiente, ver as pessoas, ver o endereço, entender um pouquinho como que é o trabalho ali. Então, o gestor tem que ter, sim, sem dúvida alguma, a entrevista dele presencial. Pode ser uma pré-entrevista online, para ver se é isso mesmo, mas não pode contratar, porque eu já vi gestor pular essa etapa, e não só para cargo de gestão, para todo tipo de função mesmo, né? Porque, assim, às vezes a pessoa chega, ela acha que é e não é. E é difícil quando você já pegou, assinou a carteira dela ali, e aí ela fica aquele desconforto e tal, né? Então, é isso. Então, o processo de gestão de pessoas, tudo começa pela seleção. Se a seleção não for bem feita, se eu não tiver um planejamento, entender exatamente o que eu quero. Então, hoje, quando a gente faz formação de gestores para conseguir atrair e selecionar melhor as pessoas, a primeira coisa que eu pergunto, qual que é o cargo? Né? Ontem eu tive uma demanda de uma pessoa que queria um auxiliar administrativo que limpasse o escritório e lavasse o banheiro. Eu falei, olha, não faço. Isso é um desvio de função, na verdade, um acúmulo de função, né? Então, vamos decidir. O que você precisa?
Ai, Qual não, que é a então, prioridade no qual que é a momento? prioridade? Ok. Não, serviços gerais a gente consegue te indicar, às vezes, uma empresa de terceirização que vai resolver para você, porque o nível, primeiro, que seria diferente. Outra, que a pessoa que aceita o administrativo não vai aceitar limpar. Não tem... tô tirando dignidade nenhuma do Mas trabalho é que são gerais. funções diferentes mesmo, Exatamente, né? Não são funções ali adjacentes, são diferentes. É porque às vezes acontece assim, não, eu tinha uma funcionária do administrativo, mas ela não importava, ela ia lá, limpava, aí ela vai embora. E às vezes, por isso mesmo, ela vai embora, mas ela não fala que ela... ela fala que arrumou outra coisa, né? Aí a expectativa é que o próximo que venha faça a mesma coisa, né? Então, quando a gente vai definir uma função, eu vejo muito isso. Eu quero um administrativo que faça comercial e um financeiro. Eu falo, ó, financeiro, perfil para cá, comercial é para cá. Né? Ah, não, mas eu consigo fazer. O empresário fala, mas eu consigo fazer. Eu falei, você é o quê? É empresário, né? Porque pessoas que desenvolvem todas as habilidades têm a própria empresa. Né? Então, e teve isso também, processo pós-pandemia, né? O processo da pandemia, a grande quantidade de pessoas que partiram para empreender, para sobreviver, né? Que fez o mercado ficar cada vez mais enxuto. Então, o cara que era bom do comercial, era bom do técnico, agora ele trabalha para ele. Ele está vendendo o negócio dele, tem pessoas trabalhando para ele. Então, a gente precisa primeiro identificar exatamente o que eu quero e ir em busca disso, para depois, na hora que eu encontrar, eu saber que eu encontrei. Porque, às vezes, a régua vem muito alta para uma coisa que não é real. Né? E aí, a gente sabe exatamente o que a gente precisa. Então, nós estamos falando de questões comportamentais, a gente tem que falar assim, no mundo que a gente vive hoje, a gente encontra ainda casos de preconceito. Ah, não, eu já tive um funcionário que chamava Luiz, e o Luiz dava problema. Não, o candidato é Luiz, o nome. Já passei por isso. Superstição isso, né? Não é nem preconceito. Gente, não duvide. Não eu posso escrever livro, entendeu? Não quadra como preconceito, não. Nossa, não, mas a pessoa parece com o funcionário que eu tive aqui, entendeu? Tem dessa. Mas, ó, e Poliana, ainda dentro do tema de trabalho remoto, né? A gente sabe dessa dificuldade em relação à gestão, mas ali a gente tem ferramentas hoje que auxiliam nisso, enfim, já é algo mais comum. Mas um grande desafio, inclusive, que eu enfrento aqui, e aí queria pedir para você dar uma dica para a gente, é em relação ao endomarketing. Como que você enxerga, né, as empresas em relação a esse relacionamento? Porque hoje a gente consegue, no presencial, né, ter ali... olhar para o funcionário, para o colaborador, você sabe como que ele está, você tem uma percepção, às vezes, do que ele está sentindo, você toma um café ali no corredor, e no trabalho remoto a gente não tem isso. Como que você enxerga esse desafio, né, de trazer esse colaborador mais para vestir a camisa da empresa, para ele se sentir parte de um time, mas onde muitas das vezes ele está trabalhando home office, ele não tem nenhum contato com outros colaboradores da mesma empresa. Você tem empresas que têm sucesso nisso? Qual a dica que você poderia nos dar? Dale Carnegie fala que uma das coisas que as pessoas mais esperam é ela se sentir importante, né? Então, o endomarketing é uma ação que a gente faz para mostrar para as pessoas que elas são importantes. É desafiador fazer remoto? Sim. Mas não é impossível, né? Então, lembrando, qual que é a raiz do endomarketing? É fazer a pessoa se sentir importante, sentir um ser humano ali dentro e não um recurso, né? Então, tem caso de cliente que tem colaboradores que trabalham em filiais, que inclusive eles ficam sozinhos nas filiais, né? E a sede é aqui em Goiânia. E eles tinham muito essa queixa, poxa, faz alguma ação na sede, faz aniversariantes, faz alguma coisa de presente para os colaboradores, e eles ficavam aquém, né? E aí mudaram a atitude, o pessoal reagiu completamente diferente, assim, né? A gestora percebeu que ela precisa estar cada vez mais presente dessas pessoas, né? E aí ela coloca o canal de comunicação aberto. Então, hoje, eu fazendo a escuta desses colaboradores, eu falo assim, não, aqui eu não tenho problema. Quando eu preciso, eu falo direto com a chefe, né? Então, eles já se sentem importante, percebe? A raiz da questão é se sentir importante. Né? Então, aqui, eu não preciso pedir ajuda de outra pessoa. Quem manda é que me responde, né? Então, e na sede não acontece isso às vezes, dependendo, né? Exatamente. Principalmente no presencial, isso não é uma realidade. Porque às vezes vai ter encarregado vários em departamentos, inclusive fica até distante, né? O desafio mesmo do remoto, a gente percebe, é a comunicação. Maior parte é a comunicação. Então, as empresas precisam ter rotinas de reunião para que ele consiga realmente ter esse termômetro, né? Poxa, a maior parte não trabalha com reuniões, acredite se quiser, né? Hoje a gente chega nas empresas para implantar RH
Ele pergunta, e como são as reuniões? As reuniões, eu faço a reunião só quando é para corrigir alguém, né? A gente não faz uma reunião para saber como está o andamento do trabalho, uma reunião de treinamento, uma reunião só de escuta, ou às vezes até uma reunião de confraternização, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso. A comunicação ainda é o problema base da maior parte dos negócios, né? Entendi. A comunicação começa lá na seleção, do que o candidato considera importante, do que a empresa espera, o alinhamento dessa comunicação, né? Anteontem eu estava fazendo entrevista para uma gerente do escritório de contabilidade. E aí a gente fez o teste lá, a comunicação dela deu muito sucinta, né? E ela vinha de uma empresa familiar e tal, e era uma das primeiras vezes que ele ia trabalhar para uma empresa que não fosse da família. Aí eu falei assim, olha, seu teste deu maravilhoso, deu tudo certo, mas eu te dar uma dica, uma orientação. A sua comunicação é muito sucinta. Às vezes você estava num ambiente que já era comum para você, agora você vai passar por um processo de adaptação. Então, a primeira pergunta, o que eles esperam de você? Até para que você não gaste energia querendo encantar eles em uma coisa que não é importante. E o gestor também do mesmo jeito. Eu já peguei empresas que eu fiz avaliação na empresa inteira, o gestor de 0 a 10 era 3 em comunicação e... Veio na casa dela. Eles tinham acabado de roubar um... Rapaz, tem alguma... Credo, tadinha da idosa. Gente, não é pra sair esse podcast hoje, não. É porque não era pra falar da mulher, você vê. Eu falei assim, não, da próxima vez não vou falar da mulher. Porque eu conecto de Wi-Fi, o Wi-Fi eu trouxe lá. Mas não tem cabo também? Não. Nem sei onde que tava. Não, o raiz, hoje, corta. Eu percebo que ainda hoje o maior problema das organizações, independente do porte, é a comunicação. Desde o alinhamento de expectativa na contratação, o acompanhamento, o treinamento, quais estão sendo as dificuldades que a pessoa está sentindo. Esses dias eu peguei uma vaga de um gestor que contratou, um empresário contratou uma gerente comercial. Ele ficou com a vaga aberta, procurando muito tempo no mercado, pediu ajuda pra gente, e aí passou uns 15 dias e ele virou pra mim assim, olha, não vou querer ficar com essa gestora. Eu falei, mas por quê? Me conta, né? Tá um pouco tempo, aconteceu uma coisa muito grave, né? Aí ele falou, não, eu passei uma demanda pra ela, ela não me entregou. Ah, tá. Qual que era a demanda? Não, pedi pra ela contratar 6 vendedores, até agora ela não contratou ninguém. Eu falei, como é? Eu falei, você tem noção do que é o mercado de recrutamento de seleção? Então, não é por aí, né? Então, assim, às vezes uma vaga, vendedor técnico ainda, essas vagas chegam a ficar 6 meses em aberto, você esperava que ela te entregasse em 15 dias. Percebe quando eu falo assim, né? Dele abrir o canal de comunicação, você tá com ela, como é que tá sendo sua integração? Quais dificuldades você está sentindo? Ah, não, eu não estou recebendo currículo. Não, vamos ver como que a gente pode divulgar isso aqui, outra estratégia. Então, às vezes a gente vê isso desde a pessoa lá dos serviços gerais, um cargo gerencial, essa despreocupação. A pessoa tem experiência, vai chegar aqui e já tem que entregar. E existe um processo de integração, que é o famoso onboarding, né? Se não for bem feito, a chance de dar certo é sorte. Né? Porque ele veio com uma experiência de um outro lugar, de uma outra cultura, de uma outra realidade, né? Pode ser que a pessoa performe muito melhor na sua empresa do que performava na outra, ou pode ser que ele seja um desastre, né? Tudo depende da integração que o gestor promove, seja no remoto, seja no presencial. Poxa, como é que eu faço essa integração no remoto? Sim, ele precisa estar alinhado com a cultura, precisa ter realmente, assim, o que pode, o que não pode, as normas da empresa precisam estar claras. Hoje a gente vê muito essa questão, principalmente em casos remotos, a pejotização, né? Conheço um caso de um cliente que está com... Metade dos colaboradores são PJ. Eu falei, deixa eu ver o contrato de PJ que você fez com eles. Eu falei, não tem com ninguém. E eu, como é? Falei, agora entendi. Eles não têm nenhum contrato, larga ele na mão, traz prejuízo. Eu falei, olha, a pejotização tem formas de você organizar, não é bagunçado assim, né? Até você se preservar, sigilo, não concorrência, então tem várias coisas que precisa estar acertado, seja no processo presencial ou remoto, independente. Então hoje ainda está muito solto isso, a gente percebe um cenário azul de coisas para melhorar, né? Na parte do gestor, para realmente não correr tanto risco.
As empresas estão muito expostas em muitos casos por conta disso. A falta realmente de conhecimento mínimo de direito do trabalho, de segurança do trabalho. Eu tô com um cara operando empilhadeira que ele não tem curso. Eu falei, não pode, é obrigatório, é lei. Ele tem que ter o curso. Não, mas é pouquinho, ele pega um pallet aqui e coloca ali. Aí eu falei, bem olha, tranquilo o serviço, bem né? tranquilo. Então, eu vou te contar alguns casos que a gente já viu de morte, de acidente. Parece tão simples, uma empilhadeira, né? A pessoa saber dirigir já é suficiente. Não. E aí, quando vem um acidente de trabalho, às vezes um CPF mata um CNPJ. E, Poliana, é um grande desafio contratar. A gente já explorou um pouquinho sobre esse tema aqui. Você tem, né, na sua empresa, vocês fazem esse processo de recrutamento e seleção também. Mas eu vejo que é um grande desafio também, se não tão quanto, às vezes até maior, a parte de retenção desses talentos. Num mercado cada vez mais competitivo, alguns cargos eles são mais difíceis da gente contratar, então eles são mais disputados ali. Quais são as dicas, o que você pode trazer para a gente em relação a essa parte de retenção, né? Como que eu, como, né, empresário, como gestor, faço para poder reter aquele colaborador ali? Foi tão difícil de contratar, às vezes a gente levou ali uma curva de aprendizado até com o momento onde ele está ali perfeito naquela função, mas de repente vem alguém, faz uma proposta, ou daqui a pouco ele não está se sentindo tão bem dentro da empresa. Como que eu posso manter esse colaborador motivado? Como que eu faço para reter esse talento dentro da minha empresa? É igual casamento. Simples assim. Simples assim. Eu brinco que segura boi no pasto é grama, não é cerca, né? Então, assim, você precisa estar antenado. Lembra da questão da comunicação? O que está acontecendo? Hoje a gente percebe muito a pessoa buscando outros trabalhos porque ela simplesmente viu que não está aprendendo mais. Eu te falo que quando a gente faz esses acompanhamentos de final, não, eu quero trocar de emprego. Por quê? Eu falo, não, porque eu já vi que aqui eu não vou aprender mais nada. Então, não vou crescer não mais. Vou crescer. E o crescer, às vezes, nem sempre é cargo. Então, a gente acompanhar. Poxa, às vezes a produtividade dela tá caindo simplesmente porque ela tá entediada. E aí, a gente vê, poxa, às vezes tem alguma demanda a mais, ou eu posso aproveitar ele que já tem um certo conhecimento para levar para um outro cargo. Às vezes, situações de empresas que fazem até job rotation, se for possível, né? Que a pessoa vai mudando de tarefa, de função no decorrer, né? Então, tem muita coisa que dá para ser feita. Outra coisa que eles valorizam muito é o ambiente, né? Hoje, candidatos pedem referência de gestor. Como é que ele é como gestor? Nossa, eu ouvi falar que já vi candidato procurando o nome da empresa no Reclame Aqui, sabe? Então, é realmente os mais qualificados, que têm a opção de escolher, né? Eles são mais exigentes. Geralmente, eles já estão recolocados. Então, para eles tomarem a decisão de mudar de emprego, eles também são exigentes. Então, a gente tem que olhar para dentro. Isso é uma pesquisa em janeiro, saiu em todos os jornais isso. 3 em cada 4 colaboradores em 2023 estavam pensando em mudar de emprego. Uau! Era. 3 em cada 75%. 4. Exatamente. E os motivos são muito esses. Realmente não ver crescimento, ou às vezes não ter mudança no salário no decorrer do tempo, às vezes não entra com benefício novo, ou às vezes realmente o mercado está assediando muito, né? Ali muitas propostas que são muito além. Mas muito, muito caso de conflito de equipe, falta de reconhecimento. E o reconhecimento nem sempre precisa ser financeiro. Olha, gente, o João trouxe essa ideia. É dar o mérito para o João. Olha, João, se não fosse você, a gente não tinha chegado nessa solução. Dá ideia, dá esse feedback público. Às vezes vale mais que dinheiro para a pessoa. Que deixa a pessoa revoltada. E falar assim, não, o cara veio e trouxe a solução dos problemas. Então, gente, nosso trabalho em equipe foi maravilhoso, né? Eu às vezes nem falo, né? Que às vezes o mérito vai até pro gestor, né? Não, falo nada. Às vezes não. A maioria das vezes. Falo nada. E às vezes reconhecer, inclusive, diante do cliente, né? Eu falo assim, olha, traz ele, fala, olha, aqui nosso colaborador realmente foi a pessoa que... Gente, essa pessoa cresce. Lembra do que a pessoa quer sentir o quê? Importante. Então, a todo tempo, ela tá buscando isso. Ela tá buscando proteger o ego dela. Aí vem, na parte de proteção do ego, também a qualidade dos feedbacks, quando eles existem, né? Que hoje a gente ainda ouve se falar no mercado do feedback. O que é o feedback? Eu vou mostrar algo que aconteceu, vou apontar algo que aconteceu.
seja bom ou ruim. Hoje existe um outro negócio chamado Feed Forward. Não sei se vocês já ouviram falar. Para mim é novo. Não. Não. Pois é. Então, isso aí é usar aquela situação para promover aprendizado. Então, vamos lá. Olha, eu vi que você, naquela situação, você teve uma iniciativa que foi muito relevante e levou a gente a tal resultado. Vamos utilizar essa mesma... Preciso agora que você use essa sua característica de ter iniciativa para nos ajudar a resolver esse outro desafio. Ó, eu pego uma situação do passado, mostro qual foi a qualidade que ele tem e jogo para ele uma reputação para ele zelar de algo que ele vai resolver no futuro. Então, o feed forward é isso. Porque se você ficar só em cima do erro, e o erro também você fala isso. Olha, aconteceu tal situação, a gente perdeu um prazo, vamos entender o que aconteceu. Então, para que a gente não perca o prazo, o que você acha que a gente deve fazer para as próximas? É um adulto, ele pensa, né? Então, assim, eu falo muito que gestão de pessoas é pastorear gato mesmo. Gato não fica se o ambiente não for bom para ele, se não for interessante, né? Então, é isso, é realmente ter tato, dedos, né? Para lidar com seres humanos, né? Então, às vezes, aquele funcionário que é ótimo, um dia ele não vai estar bem. Ou, às vezes, até aquele mediano, um dia ele não vai estar bem. Às vezes está passando por um problema pessoal, de saúde. A forma que você conduz com ele naquela hora vai fazer toda a diferença. Então, já tive casos, por exemplo, de treinamentos que a gente deu, né? E a gestora falou assim, olha, eu tive um filho, descobri que ele é autista e eu tive muito medo da empresa me demitir, porque eu precisava acompanhar eles em algumas terapias, né? E aí a empresa teve uma consciência, abriu para ela os dias que ela precisava ir para a terapia. O que a empresa ganhou? Uma funcionária completamente leal e apaixonada pelo negócio. Sem dúvida. Então, hoje, o que ela entrega, Fidelidade. aquilo lá não é nada, entendeu? Então, assim, a gente vê realmente o empresário preocupado com o resultado e, às vezes, esquecendo que entre ele e o resultado dele, ele vai precisar tomar cuidado de alguns egos ali, né? De algumas necessidades, né? Então, já vi casos, desde problema de divórcio, de traição, e o colaborador não estar produtivo no dia, e o gestor não ter a sensibilidade de falar assim, olha, cara, hoje não é o dia de você estar aqui. Vai para sua casa. Daqui 2 dias você volta. E aí, o gestor insistir com a pessoa, não estando bem, e a pessoa trouxe um prejuízo de mais 100 mil reais para ele. Entendi. Então, tem que ter assim, a percepção. Porque o ser humano, ele é emocional. Tudo nele é emocional, né? Então, se você souber lidar com isso, então, reter pessoas é nunca esquecer que são relações entre seres humanos. Não é passar a mão, sabe? É realmente ter bom senso. Às vezes, você sente que realmente o cara não tá ali, ele não quer estar ali, enfim, ele tá com outra cabeça em outro lugar. Aí, beleza, é ser honesto com ele. Chama aí, como é que tá sendo pra você? Eu tô sentindo assim, tal. Tá sendo interessante o trabalho para você? Às vezes falar assim, não. Vamos entender, o que tá te incomodando? E aí a pessoa traz as questões, dentro do que for possível, não for possível. Olha, às vezes eu não consigo mudar esse cenário. Então, como que vai ficar melhor para você? Né? E, Poliana, uma coisa que eu queria perguntar, assim, se você consegue perceber... com essa flexibilização, né, de trabalho remoto, trabalho home office, eu já passei por isso e já vi também empresas que, o meu colaborador lá, ele é excepcional, ele chega cedo, bate ponto, vai embora no último horário, tá sempre aqui, mas de repente quando você começa a observar, ele não tá tão produtivo, né? Então fica muito naquela, não falta trabalho. E as empresas, elas têm conseguido perceber de fato, para assim, olhar o desempenho do colaborador, o resultado, ou como é que você enxerga isso daí? Porque eu falo que é experiência própria, que ainda a questão de você estar ali todo dia, batendo ponto, ainda prevalece em grande maioria. Ainda tem muito para se melhorar, muito. Tem empresas que já estão sensível a isso, mas tem empresas que às vezes estão mantendo pessoas em funções que a pessoa nem tem perfil para estar lá. Eu tenho um cliente que ele tem uma pessoa que trabalha na área contábil e o cara tem perfil comercial. Ele é o cara que... E aí o gestor fica bravo, né? Porque o cara tá lá, bate o ponto, faltando 5 minutos para 6, ele tá lá do lado com o dedinho já pronto para poder... Vai embora. Vai embora, né? Pô, o cara tá querendo ir embora. Eu falei assim, você tem noção para ele o quanto que é sofrido? Uma pessoa que tem perfil e energia para comercial, fazendo trabalho tá de rotina, ele tá completamente errado. Eu sugeri, eu falei, deixa essa pessoa ser feliz, né? Libera ela pro universo, pra ela
Não, mas ele fica segurando a vaquinha da pessoa ali, né? E a pessoa, às vezes, ganha bem, né? Não tem coragem de pedir demissão. E, às vezes, uma demissão nessa hora, você traz prosperidade para a pessoa. Porque ela não tem coragem, simplesmente de largar ali e ir para o mercado. Então, é isso. Quando pensar em seres humanos, aí você vê realmente, não faz mais sentido essa pessoa aqui, né? E é isso. Um desafio, a gente estava falando dessa questão de ter esse tato, né? Do gestor com o colaborador, poder sentir ali como que ele está se desempenhando. Isso entra também na parte da produtividade, do acompanhamento. E é um desafio hoje também, justamente por a questão da tecnologia. Ela é muito boa para muita coisa, mas a gente perde um pouco dessa humanização. Às vezes até em empresas que trabalham com colaboradores presenciais, às vezes a comunicação é só via aplicativo, WhatsApp, só quando dá alguma coisa e-mail, errada. Você A passa gente só ali, reúne para corrigir, dá bronca. isso, passa ali em frente ao colaborador, é só bom dia, boa tarde, mas a gente não tem esse contato mesmo de perto, né? Eu acho que isso foi se perdendo ao longo do tempo e vale a pena a gente refletir né, sobre isso. Eu já vi casos, inclusive, de empresas que às vezes não têm condições de pagar bons salários e elas seguram o colaborador por conta do clima. Do clima organizacional. Às vezes ele não tem um salário mais competitivo. Às vezes é fácil para o empresário. Não, vou pagar, é o melhor, né? Mas aí, porque eu posso cobrar o cara do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, ainda mais no home office, né? Que ainda tem aquilo, a pessoa, eu mando mensagem para ela 8 horas da noite. Ela tá respondendo. Então, assim, o adoecimento da sociedade, ele tá cada dia pior, né? E o burnout já é doença do trabalho, inclusive. Então, a pandemia trouxe muito isso, né? O burnout, todo mundo acha que é você estar cansado por fazer uma coisa que não gosta. Pelo contrário, o burnout geralmente vem para quem faz o que gosta. Que ainda tem mais excesso, né? Exatamente, eles não sabem, esquece que está trabalhando. Uai, mas diz que existe uma frase antiga, né? Faça do que gosta, mas que trabalhe com o que gosta, e você não trabalhar um dia da sua vida. Mas tudo tem limite, né? Porque o burnout, ele vem mesmo, a família cobra. Você tá trabalhando em casa, tá atendendo cliente, tô resolvendo. Não, é só uma coisinha, eu abro aqui o computador e olho. E aí, quando vê, então, a cabeça nossa de empresário é do tipo, olha, eu não posso deixar o cliente na mão, né? Então, a gente vive o nosso negócio. E aí, se projeta muito no colaborador essa expectativa de que ele esteja on o tempo todo, né? E não, aí que dá errado, né? Aí que a pessoa estafa. Então, o ano passado, teve um boom de gente que aconteceu no Brasil, algo que já tinha acontecido nos Estados Unidos. De pessoas simplesmente pularem fora dos trabalhos sem ter nada em vista. Porque simplesmente não suportarem mais aquilo que incomoda. Então, o que a pandemia deixou de lastro no mercado de trabalho foi muito isso. As pessoas não estão tolerando mais o que não fazem bem para elas. Seja o excesso de trabalho, seja o relacionamento que não tá legal. Ela vai arrumar um jeito de sobreviver. Porque ela fez isso em 2020, né? Porque muita gente perdeu o emprego. E hoje, realmente, não é qualquer coisa que segura, né? Então, quando você consegue trazer um ambiente em que as pessoas podem participar, trazer ideias. Lembra do ego? Lá vai de novo. Se eu escuto a sua ideia, a sua sugestão, às vezes a resposta do seu grande problema tá naquela fala simples, né? Ai, gente, mas esses dias eu fazendo um trabalho com uma empresa, ela falou assim, vou fazer isso com os colaboradores. Sobrou as meninas da limpeza, você quer conversar com ela? Eu falei, claro. Aí na hora que eu sento com as meninas da limpeza, ela fala assim, olha, então... às vezes, os clientes ficam mal atendidos porque elas tiram o telefone do gancho na hora que a chefe sai. A pessoa da limpeza que é invisível, né? Vê tudo, né? Vê tudo. Então, escutar todo mundo, gente. Às vezes, aquela pessoa veio e trouxe uma sugestão de algo que não sabia onde estava o problema. Olha só. Então, assim, mas às vezes traz besteira, né? Traz coisas que não dá para colocar em prática. Mas ouça. E dê o feedback. Olha, isso aqui é legal, isso aqui a gente não consegue avaliar nesse momento. Porque o fato deles serem ouvidos, eles já se sentem valorizados. Né? E quando, né, der para implantar, reconheça publicamente, né? Não posso corrigir a pessoa? Claro, mas corrija a situação. Não fira o ego, né? Porque o ego, ela vai tentar preservar, vai se justificar, dependendo do caso. Às vezes a pessoa fala, não, realmente eu errei, né? Tá, acha. Porque às vezes tá fragilizado, lembra? Emocionalmente fragilizado. Então ele vai partir para defensiva. Ou às vezes jogar a culpa em alguém, né? Bacana.
E falando agora em benefícios, que você tem uma empresa que faz recrutamento, seleção. Hoje os candidatos, eles têm se preocupado mais com a questão de benefício. Sim. Às vezes, por um benefício ou outro, ele deixa de querer se candidatar àquela vaga. E nas empresas também, que como você também presta serviço para a empresa, elas têm oferecido esses benefícios, têm se melhorado em procurar fazer algo ali para estar mantendo esses colaboradores. Como é que você tem sentido? Então, assim? benefício eu falo que é o desempate da vaga, né? Às vezes o salário pode não ser tão bom, mas eles valorizam 2 benefícios prioritariamente. Um deles é saúde e o outro é alimentação. O saúde, né? Depois que todo mundo passou por vários problemas aí, tem gente que ainda tá com sequela da saúde, né? E viu realmente a importância de se ter um resguardo com relação a convênio médico, né? E a alimentação, porque como nos últimos anos aumentou muito, né? O valor do mercado. Às vezes o salário que ela paga, metade fica no mercado. Não, se for metade. Você pega uma pessoa que ganha salário mínimo, hoje 1.320, ela vai no mercado com a sacolinha, sai R$300. Fácil. Fácil. Ainda tem que pagar o aluguel, às vezes, né? Enfim, outras questões. Às vezes alguém pode olhar o filho dela para ela poder ir pro trabalho. Né? É até um dos argumentos que a gente usa muito, né, com a da ZapMed, que oferece, né, saúde, bem-estar para o colaborador. Sim. E até para estar mostrando para os empresários que isso é importante, que às vezes quando a gente apresenta, eles entendem como custo, mas às vezes o custo do colaborador sair é muito maior, porque aí tem a curva de aprendizado, de contratar de novo. E eu falo também que quando uma empresa ela se preocupa, né, mais assim com os colaboradores, ela também fica uma organização que mais, né, chame a atenção. Então, que mais pessoas queiram trabalhar naquela organização. E não só isso, a percepção que eu tenho tido também, conversando com vários empresários, né, enfim, como o Maico falou, a nossa solução, ela atende a questão o empresário oferecer ali um benefício para o colaborador, pensando nessa questão de retenção de talentos, mas principalmente também no aumento da produtividade desse colaborador. Por quê? A gente falou também no início sobre quando o colaborador ele se sente inseguro ali na empresa, e às vezes a questão de saúde é um motivo de insegurança para aquele colaborador. Sim. Às vezes a questão da saúde familiar, não só dele, né? Aumenta também a produtividade, porque às vezes no caso da nossa solução, que é uma telemedicina, às vezes a pessoa, cara, tá com uma dor de garganta, é uma coisa simples, uma dor de cabeça, alguma coisa ali de rotina, uma consulta de prevenção. E esse colaborador ele pode às vezes fazer uma consulta no intervalo de almoço, ele não precisa perder um dia de trabalho, que é um saco, né? Você ir para um pronto-socorro e ficar esperando horas para poder uma coisa simples, ele precisa pegar de uma medicação, uma orientação. Então acaba aumentando a produtividade, a gente tem percebido isso, tendo feedbacks dos nossos clientes, justamente por esse motivo, né? Então não é só pensando na retenção, mas na qualidade de vida daquele colaborador, que vai refletir diretamente na produtividade dele ali dentro da empresa. Já vou tirar até uma dúvida que às vezes o empresário, quando eu chego com a ideia do plano de saúde, fala assim, mas vai todo mundo pedir atestado agora? Eu falei, não é bem assim. Às vezes pode ser que na hora que introduza, no primeiro mês, se ele tem algum médico que ele gostaria de ir, ele vai tentar marcar. Sim, e tudo, natural. Né? Mas eles têm essa visão, assim, não é assim que funciona. Por exemplo, toda empresa que tem plano de saúde não teria, né? Porque se isso realmente fosse pensar desse jeito... No nosso caso, na verdade, é até melhor, porque o colaborador ele pode fazer essa consulta que às vezes ele estava esperando ali para poder fazer... cara, da casa dele, à noite. Nossa solução ela é 24 horas por dia. Legal, ele pode fazer no intervalo de almoço, em alguma pausa. Às vezes que até ele tem. Em uma região que não tem um médico, dependendo de onde for filial. Ele está coberto, inclusive, se ele estiver viajando, se ele estiver em qualquer lugar. A solução é 24 horas por dia. Então, a questão não é o atestado. Obviamente, o atestado, o médico, na hora que ele estiver sendo atendido... Mas geralmente, telemedicina não dá atestado assim, não. Vai depender do caso. Né? Depende, só se é uma coisa muito séria mesmo. Necessita de atestado, o que geralmente no presencial, se ele for lá pro SUS, ele vai sair com atestado. Ele vai sair, fora que ele vai perder um dia de trabalho. E às vezes, se era só uma consulta...
de rotina, de prevenção, de orientação, ele precisa só de uma receita, na verdade ele está tendo um benefício muito grande em relação à produtividade desse colaborador, que ia ter que perder um dia de trabalho, às vezes ia ter que ter um atestado, e ali com essa solução não. Uma outra coisa importante, no caso da nossa solução, o colaborador, o beneficiário no caso, né, ele pode colocar a família dele toda dentro do Isso do não mesmo tem preço, plano. né? O custo é extremamente baixo, a gente está falando de menos de R$1 por dia. Sanduíche. Que ele vai... um lanche não vai ficar mais caro. Então, isso não onera pro empresário. Então, a gente sabe que tem muitas empresas que trabalham com a margem ali, às vezes de lucro mais apertado, que se ele fosse colocar, às vezes o cara até quer, o empresário quer oferecer aquilo, mas ele não consegue, porque a conta não fecha se ele for colocar um plano de saúde. Os planos estão cada vez, né, mais caros, tem carência, tem uma série de... Se o colaborador é um pouco mais velho, o preço aumenta. A nossa solução, ela veio justamente para trazer isso de forma mais acessível. Então, legal, se é homem, mulher, se é mais velho, mais novo, se tem antecedentes de problema de saúde, não importa. O valor é fixo, não tem carência. Então, assim... E eu vou te falar, assim, como eu atendo pessoal da área médica também, você acredita que as clínicas, os funcionários de clínica não têm esse benefício? Acredito. Não tem, olha, um que faz muita diferença, que hoje o mercado que está, assim, se debatendo, né, para arrumar mão de obra, que é a alimentação. A área de alimentação em Goiânia está um terror para poder contratar, as pessoas realmente não estão ficando. É uma condição de trabalho muito difícil, né? E principalmente as vagas noturnas. Então, as empresas que têm algum benefício, elas chamam muito mais atenção. E como você falou, às vezes a Goiânia é muito grande, né? A pessoa mora numa região longe, né? Ela com uma ligação ali, nossa, facilidade para poder resolver. E só para finalizar, uma outra questão é a parte... a gente viu muito, né? Tá vendo muito essa demanda... em implantar alguma solução de saúde para os colaboradores na parte psicológica. Nossa, então, muito aumentou bom, muito as doenças relacionadas à saúde mental, principalmente depois da pandemia. Então, a maioria das empresas que a gente conversa, cara, eu acho que metade, pelo menos, pergunta, tá, mas tem psicólogo lá? Porque... eu preciso que tenha algum... Ou procura a gente, tem Jura? psicólogo. Na verdade, tem mais de 20 especialidades. Que legal. Psicólogo, tem psiquiatra. Enfim, isso é uma das coisas que a gente percebeu muito, o aumento na procura. Então, quando a gente está falando com o empresário, assim, quase todos, em algum momento, perguntam, mas tem psicólogo também? Porque é uma demanda dentro da minha empresa que eu tenho visto que é necessária e tudo mais, a saúde mental né, dos colaboradores ali. E até para complementar a questão do atestado, que realmente também é uma pergunta que é bem pertinente para nós, lembrando que a nossa solução, as consultas ficam gravadas durante 5 anos, criptografadas, todos os médicos da plataforma têm que ter o CRM ativo, certificado digital ativo, então assim, tem um treinamento, tem um recrutamento e seleção para essa questão, né? Da equipe médica. E, de fato, é um médico, não é o atestado vai vir a depender... Exatamente. Ele é um profissional que está, de fato, ali qualificado para, se caso precisar, vai dar o atestado. Mas não é só porque a gente vem com a solução de facilitar o acesso, também, né? De facilitar o acesso, que de fato a pessoa vai, consulta ali e já pega um atestado. Exato. Entendeu? Que às vezes você chega no hospital, aconteceu comigo mês passado, levei meu filho lá, tava ruim e tal. Não, ele tá com pneumonia, fez uma chapa do pulmão, pneumonia. Eu falei, será? Eu falei, eu vou levar na pediatra dele, né? Ela olhou assim, pelo amor de Deus. Que isso? Esse menino nunca teve pneumonia, ele tá com dengue. E aí a medicação que ele ia passar ia derrubar ele, claro, né? é totalmente diferente. Aí, ou seja, indo até pronto-socorro, às vezes se depara com a situação, achando que está sendo atendido por um médico qualificado. Bom saber que tem essa seleção aí na telemedicina, né? Sim. Que aí dá mais segurança. Poliana, fala um pouco da sua empresa, né? Você agora no âmbito empresarial, você é sócia fundadora da Seu RH Assessoria. Isso. Lá, quais serviços que vocês fazem, né? Se alguém quiser contratar você, como é que funciona? O que é o carro-chefe hoje em relação ao serviço que vocês oferecem lá?
Então, a gente traz todas as soluções para a dor do empresário, que é gerenciar pessoas, né? Desde o processo de atração e seleção. Então, a gente tem uma equipe de psicólogos especialistas que fazem recrutamento e seleção. A gente trabalha mais com cargos estratégicos, técnicos, gerenciais, administrativos, financeiros também, alguns comerciais. A gente tem também a parte de treinamentos. Hoje nós estamos com um programa que vai bombar 2024 aí, que é a Academia de Gestores. Hoje não tem nenhum lugar que você vai aprender tudo que você precisa saber para ser um gestor. Então, já em fevereiro nós vamos ter a primeira turma. A gente já testou partes desse programa, agora nós estamos somando outros profissionais para nos ajudar, que vai ter conhecimento sobre direito do trabalho, sobre segurança do trabalho, e tudo, técnicas para poder fazer recrutamento e seleção, identificar perfil, fazer retenção, gerenciamento de equipes, né, gerenciamento de conflitos, né. Então, em 2 dias, uma imersão aí, né, das 8 às 18, nós vamos fechar todas as arestas ali, presencial. A gente já vai divulgar, nós vamos colocar no Simpla, né, Já quero saber a data aí. Academia de Gestores, vai ser no primeiro final de semana de fevereiro, aí a gente está formatando a data direitinho e já vamos divulgar. Então, os treinamentos realmente para preparar o empresário para esse ambiente novo, né, de gestão de gente, que pós-pandemia dificultou muito, né. E também a gente tem a parte da mentoria de RH. Então, às vezes a empresa até tem um RH interno, mas não sabe o que ele tem que fazer, né. Então, a gente está lá realmente para fazer esse RH ser estratégico, né. Então, existem alguns níveis de profissional da área da RH. A gente tem o auxiliar, que vai lá, ajuda no trabalho operacional, de apuração de ponto, né. Às vezes, captar alguns currículos, fazer uma entrevista sem muita técnica, né? Tem um assistente, que é uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência. E a gente tem um analista, né? O analista é a pessoa que vai trabalhar mais desenvolvendo alguns programas, né? De treinamento, cuidando da integração do colaborador. Mas ele ainda não está preparado para fazer uma gestão por resultado, né? Então, existe dentro do RH vários subprogramas que a gente pode implantar para poder fazer essa gestão. Então, o sonho do empresário é ter o funcionário que tem visão de dono, né? Então, como que a gente faz isso? Tem técnica para poder chegar a isso. Então, uma delas é a remuneração por resultado, né? Então, a gente tem um case de um cliente nosso, que é a Águia Diesel. E a gente tem 4 anos que nós iniciamos o trabalho lá. Hoje, a gente só faz alguns acompanhamentos temporariamente. Que eles foram premiados melhor qualidade de gestão de pessoas em nível mundial das concessionárias Bosch. Porque foi isso, fomos construindo todo o processo de capacitação. A mão de obra deles é super difícil de achar. Mecânico tem conhecimento na área diesel, né? Então, montaram uma escola de formação lá dentro. Então, hoje ele não é pego de surpresa, né? Quando o colaborador sai. E está fazendo bem para a sociedade enorme, né? Então, a gente pode qualificar os líderes, a gente pode avaliar desempenho, a gente pode tratar o desempenho que não está legal, criar estratégia para reconhecimento e realmente, assim, identificar um planejamento de cargos e salários que faça sentido, que hoje ainda tem um desvio muito grande. Se a empresa quiser, não, quero só que você implanta política de cargos e salários para a gente implanta. Plano de carreira, né? Então, todas as questões ligadas realmente ao que é importante para as duas partes ali, a gente consegue ajudar. Mediação de conflitos, às vezes, eu tô com um problema aqui, eu e meu sócio. Aí a gente ajuda também, né? Então, de ouvir as partes e tentar encontrar o ponto em comum. Lógico, assim, dentro, né? Não mexo com a parte judiciária, né? Judicial, mas, assim, de lidar realmente com os desafios de ouvir as opiniões diferentes, né? Muito bom. O acolhimento do colaborador, tem tudo isso. A gente não faz a parte psicológica, a gente avalia, dependendo da sua situação, e faz um encaminhamento, né? Para algum profissional que vai fazer esse atendimento, né? Mas a parte do RH vem mesmo para poder humanizar esse processo, né? E fazer com que essa relação seja longínqua. Então, a gente tem... O colaborador tem um tempo de vida dentro da empresa. Então, o empresário tem que pensar isso. A expectativa dele é que o cara vai ficar 10 anos. Hoje, a média que sai no mercado de pesquisa é 2 anos. Que o pessoal tem ficado nas empresas. Nossa, bem baixo, hein? É tudo questão de perspectiva. A gente tinha os baby boomers, né? Antigamente, geração X e tal, que ficava, fazia a vida lá dentro. Tá? Eu só entrar numa empresa e aposentar lá. Estabilidade. Hoje, com o mercado extremamente desafiador, buscando inovação, essas pessoas têm que estar cada vez mais antenadas, né? Então... É natural que tenha acontecido essas mudanças. Elas estão com outras necessidades. Por isso que eu falei anteriormente que a pessoa, se ela vê que ela não está aprendendo, ela vai procurar outra coisa.
Porque elas sabem que se ela ficar estagnada, ela vai perder lugar no mercado. É. Isso é verdade mesmo. Muito bom. Ótimo. Poliana, tem muitos assuntos que a gente poderia explorar aqui. Quero te convidar para um próximo episódio, para a gente poder, né, discorrer aí sobre os outros temas. Mas queria de antemão te agradecer, né, pela participação. Trouxe conteúdos aí de altíssimo valor. Tenho certeza que os nossos seguidores, nossos ouvintes vão poder aprender um pouquinho aí do que foi falado, tá? E vamos marcar a próxima data, que eu mesmo já tenho, assim, várias outras perguntas aqui. Vamos pegar você nos bastidores ali também. Mas queria te agradecer e dar a oportunidade para você estar falando aí, passando os seus contatos, redes sociais, né? Enfim, às vezes contato da empresa. Não sei se você atende só regionalmente ou atende a nível nacional. Então, pode deixar aí os contatos, enfim, deixar alguma mensagem final aí. Então, CRH Assessoria, @CRH Assessoria, nosso Instagram. Lá dentro tem os contatos também. Com relação aos atendimentos, a gente consegue fazer vagas gerenciais em qualquer lugar do Brasil. Então, são pessoas que a gente acha na rede, né? E eu consigo selecionar. Para esse processo de mentoria, a gente está fazendo mais localmente mesmo, até porque a demanda está muito maior do que a gente pensava, né? Assim, a gente fazia só assessoria antes. Eu ia lá e fazia por ele. E aí a gente percebeu que, poxa, a gente quer ensinar eles a pescar, sabe? Porque quando a gente sai, eu quero que isso fique para lá para sempre, né? Então, às vezes, eu contrato um RH para ele, na folha dele mesmo, e a gente deixa lá, prepara a pessoa para poder ficar. E aí, temos também os treinamentos. Agora, os treinamentos a gente está focado inicialmente no presencial, né? O ano que vem vai ser um ano de muitos treinamentos. A gente está aí com muitos programas super bacanas aí, diferentes, né? Que a gente tem visto no mercado. A gente não aguenta mais estar indo mais do mesmo, né? Então, nós estamos trazendo outras soluções, porque como a gente fica em contato com a necessidade do gestor e a necessidade do candidato, a gente consegue entender onde que estão os pontos que precisam ser ajustados, né? Então, a gente vai trazer essas informações em formato de treinamento para poder enriquecer. Então, ó, próximo treinamento, primeiro final de semana, sexta e sábado de fevereiro, acho que vai dar dia 2 e 3, se eu não me engano, de 2024. Bacana, bom projeto. E isso daí, então, muito obrigado, viu, Poliana? Foi mais um episódio do Zapcast. Falamos aqui de conteúdo riquíssimo, né? Para você, empresário, que está pensando aí em manter sua equipe esse ano, que para o próximo ano está expandindo a equipe. Então, assim, acesse lá zapmed.com e veja como as nossas soluções, os nossos benefícios podem melhorar aí para o seu time. Abraço. Show de bola, obrigado e até o próximo episódio. Valeu!